chegamos aqui ao nosso podcast Carreiras e Negócios de Sucesso, que é um programa criado para desenvolver rapidamente a sua carreira e internacionalizar o seu posicionamento no mercado. Então, do meu lado aqui, Lu, obrigado pela parceria no podcast, parceria também na President Language. Prazerão. Luciane é a Head de internacionalização da President Language. E hoje nós temos um convidado super especial. Especialíssimo. Rodrigo Melo, diretor global da Infosys, uma empresa de tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia e serviços do mundo. Me corrija se eu estiver errado, mas mais de 300 mil colaboradores e também escritórios espalhados em mais de 30 países. Rodrigo, obrigado pela sua presença e por essa oportunidade aqui no podcast. Eu que agradeço, Thelmo e Luciene, muito obrigado. Estou muito satisfeito, é uma honra estar aqui com vocês, né? E você falou certinho, é isso mesmo. Não é nada. Eu fiz a lição É. Eu fiz para casa. Não, é isso Legal. mesmo. A Infosys é uma empresa global, né? E essencialmente indiana, começou, enfim, como uma software house lá atrás, há mais de 40 anos, e para desenvolver sistema para a área de finance, né? E, enfim, e está aí no mercado esse tempo todo, tá em mais de 30 países, mais de 347 mil funcionários hoje, né? E eu sou um dos heads da companhia, eu sou responsável, né, por 3 grandes service lines da companhia, né? Uma delas elas são, na verdade, né, Application Development and Maintenance, Engineering, Data Analytics, né, e junto com isso tudo também tem Testing. Então, essas são as 3 as grandes service lines que eu sou responsável aqui no Brasil. Nossa, chique demais. Very chic. Mas, legal. Rodrigo, a gente queria começar esse podcast e a gente sempre levanta essa questão que é importante. O patamar que você ocupa hoje no mercado, na verdade, existe um background aí, existe uma trajetória profissional. Ou seja, você podia contar um pouco para a gente o seu storytelling, de onde você veio, ou seja, a escolha do seu curso também na universidade e o que fez você chegar até onde você está hoje como diretor da Infosys. Lembrando desse background aí. Sim, legal. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? 15 para 16 anos já estava trabalhando como office boy, né? E desde essa idade eu sempre estudando à noite e trabalhando durante o dia, né? E é uma Relação total, né, normal da maioria dos brasileiros, né? Mas eu tinha uma certeza dentro de mim. Isso sempre foi muito forte dentro de mim, assim. Eu lembro que eu olhava para mim, eu tinha isso quando eu estava ainda na 5ª série. Eu estudava lá naquele colégio aqui em Belo Horizonte, na Pedro II, ali em frente ao João 23, né? Faz tempo. Não, ontem, gente, ontem. E eu olhava para mim a Samsonite, lembra que a Samsonite de couro? Samsonite, cara, Tinha uma alça assim e tal. Sim. Eu olhava para aquela Samsonite e falei assim, essa aqui é minha salvação. Eu olhava para ela como se fosse literalmente uma boia, sabe? De rescue me, né? Então, assim, eu sabia que a minha chance estava no estudo e no trabalho. Legal. Show. No acesso à informação e no trabalho. Eu sempre tive isso muito claro dentro da minha cabeça. E eu comecei a trabalhar como office boy num dos grandes laboratórios de patologia clínica aqui em Belo Horizonte, e tinha um médico patologista lá, Dr. Rogerinho. Ele era médico patologista, ele cuidava do setor de patologia, ele era hematologista, né, de hematologia, e ele era um dos professores de medicina na Federal, né, na UFMG. Um dia, do nada, eu era um office boy. É o seguinte, qual era o meu trabalho? Eu trabalhava na unidade de São Paulo, né, desse laboratório, no centro de Belo Horizonte, e eu tinha que pegar os materiais que eram colhidos, sangue, urina, né, todo tipo de exames, colocar numa maletinha e levar todos os dias para a matriz e distribuir nas áreas clínicas do laboratório. Então, com isso, todos os técnicos de patologia clínica, colhedores de sangue, bioquímicos, farmacêuticos, médicos patologistas me conheciam, que eu interagia muito com eles, né? E um dia o Dr. Rogerinho chegou para mim e falou assim: Rodrigo, você tem uma vontade de vencer na vida que transcende o seu olhar, assim, Que legal, hein?
né, como é que fala? Você, né, bota isso, a gente vê claramente isso em você. Eu não percebi aquilo, mas ele percebeu e me falou. Eu falei assim: obrigado, legal, não sabe? Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu sempre tive muita vontade de sair daquela situação que eu estava, né? Porque, enfim, como a maioria dos brasileiros, vim de família muito humilde, né? Meus pais batalharam muito, né? Meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, né? Então, assim, minha mãe, ela sempre fala assim, nossa, meu pai não me deixou seguir no estudos, etc. E eu sinto os cheiros dos livros, eu tenho vontade, né? Então, Nossa. assim, eles não tiveram essa condição de estudar e a vida muito, enfim, então eu sabia que acesso à informação era a chance que eu tinha, né? E o trabalho. Então, eu sempre levei muito a sério isso, né? E isso ainda nesse laboratório, quando eu estava para sair naquele momento que você estava fazendo o primeiro ano do segundo grau, Uhum. Uhum. que e eu estava determinado, eu vou fazer escola técnica. E como eu já estava nesse laboratório de patologia clínica há muito tempo, eu já estava convicto que eu ia ser um técnico de patologia clínica, porque eu fiquei 4 anos trabalhando nesse laboratório. Eu aprendi a colher sangue, eu aprendi a fazer exame de urina, eu aprendi Uhum. algumas coisas, porque eu já estava, eu olhava, eu me espelhava, eu sempre me espelhei nas pessoas que estavam tendo sucesso na vida delas, profissionalmente, Aham. pessoalmente. E aquele momento, quem que eram as pessoas de sucesso para mim? Eram os colhedores de sangue, eram os técnicos em patologia clínica, eram os bioquímicos, né, os médicos Era naquele patologistas, naquele ambiente que você ambiente. estava inserido, né? Exato. Legal. E sempre admirei muitas pessoas que chegaram lá e se mantiveram simples, respeitando as pessoas, entendeu? Humildade e tal. Então, assim, eu me espelhava muito esse era o avatar, que eu falei, é Uhum. esse tipo de, né? Então, chegou no momento que eu estava terminando o primeiro ano do segundo grau e eu tinha que, no outro ano, fazer escola técnica, patologia clínica. Só que, naquele momento, toda a operação do laboratório, ela era manual. As recepcionistas recebiam as pessoas para, né, enfim, máquina de escrever elétrica, Uau. né? Não tinha, a microinformática não tinha chegado no laboratório. Agora você denunciou a nossa cidade. Não, Denunciou. Agora você denunciou legal. Já era. Legal. Game over, dia. todo mundo velho, já, então Oh, não tem como esconder. Experiente. Experiente, é melhor, legal. verdade. E aí, um belo dia me chega eu lembro até hoje da fisionomia dele, um camarada, magrinho, cabelo meio grisalho, assim, e tal, e uma galera da empresa dele colocando computador, onde era a máquina, a máquina de escrever, colocando computador, e ele era a empresa que o laboratório contratou para implantar, né, o sistema que ia informatizar Uau. toda a Todo o operação do laboratório, laboratório. né? Aí eu vi aquilo e falei, é mesmo? Quer dizer que é todos aqueles resultados do exame, todo aquele processo de cadastramento, de entrada das informações, faturamento, é, in- é, impressão dos exames, né, e tal, não vai ser mais datilografado, vai ser tudo automatizado. E eu vendo ele Legal, hein? implementar aquilo, isso me despertou o quê? Como que esses caras fizeram isso? Aí que eu fui entender que existia uma coisa chamada curso técnico de processamento de dados, informática e tudo Aham. mais. Eu falei, quero aprender a programar, quero saber como que faz isso. Esses caras vão transformar essa empresa. Eles vão fazer com que a empresa ganhe mais tempo, né? Atenda mais pessoas em menos tempo, etc. Uma série de vantagens que eles estavam agregando ali, né? Uhum. E eu não entendia até aquele momento, eu achava assim, computador, você apertava uma tecla e ele abria a porta para você. Ele já sabia disso. Eu não sabia eu não sabia nada. Olha só, eu não tinha noção nenhuma de informática, entendeu? Aí vocês vão entender por que eu tô falando isso. É, então, aí eu falei, não, então eu vou fazer escola técnica de tal, de processamento de dados. Show. Aí, quando eu cheguei na escola técnica, eu estava com esse mindset de que
primeira aula minha no laboratório, eu sentei do lado de uma colega minha, eu lembro até hoje o nome dela, Patrícia. Ela era uma menina que já vinha de uma família, né, mais estruturada. Ela já tinha computador em casa, nós estamos falando isso, eu tinha o quê? 18 para 19 anos, né? E ela também já tinha computador. Ela já sabia, eu não sabia ligar o computador. Era um XT, que na época era um Sim, XT. sim. Eu sentei em frente ao computador, que era de 2 em 2, né? Dupla. Eu sentei com ela ali em frente ao computador, e aí a aula ia começar, os computadores desligados, aí o professor falou, não, pode ligar o computador. Eu olhei para ela, e aí, onde que liga, né? Tamo junto, Eu, já passei por isso. entendeu? Foi assim. Aí ela ligou, porque ela já, né, e tal. Então, assim, foi aí que eu entrei para a área de TI. Isso foi em 96. Legal. Só fazendo um pequeno Isso. corte aqui, é o seguinte. Olha que interessante também, Lu. Nesse momento do Rodrigo, e a gente caminhou isso um pouco juntos, né? Sim, Porque o Rodrigo exato. trabalhava num laboratório e eu também trabalhava num outro laboratório. E aí o Rodrigo fez o curso de processamento de dados, né? Do técnico ali da área de informática. E eu também fui para um outro colégio. E aí eu falei assim, cara, isso não é para mim. Eu falei, definitivamente não é a minha. Eu falei com ele, continua, cara. Ele falou assim, não, Não, cara, não é. cara, não dá, Não vai bicho. rolar, não. Eu tinha que seguir pelo empreendedorismo. Aí eu falei assim: essa área técnica, computador, não. Sei ligar, sei fazer tudo que eu preciso no computador. Aham. Mas, cara, nessa profundidade que o Rodrigo chegou, eu falei: não, não é pra mim. Legal. Exato. E aí começou a minha história na área de TI. E aí aconteceu uma coisa assim, durante o curso, eu assim, lógica era um negócio que não entrava na minha cabeça, algoritmo, eu custei, mas foi uma viradinha de chave, depois que vira, vai. Mas, enfim, aí aconteceram várias coisas legais durante esse curso na escola técnica e tal, mas assim, o fato é que eu entrei em 95 para 96, em 99 eu já estava, né, já era um profissional de nível técnico Uhum. e consegui começar a trabalhar na área de TI, né? Aí nesse momento eu saí, no final do curso eu comecei a fazer estágio remunerado, aquela coisa toda, e saí da área de saúde e fui para a área de TI efetivamente com 20 anos, né? E aí, só que aconteceu uma coisa assim, eu fiquei muito bom. Eu era um programador, né, um engenheiro de software muito bom. E eu dei sorte na escola técnica eu tinha um amigo lá da minha turma, que eu devo muito a ele, o Anderson Hufnagel. Inclusive, Anderson, se você estiver vendo esse podcast aí, pô, tem um pão que a gente não se fala, vamos tentar se conectar. Mas esse cara, ele me ensinou muito. Ele era um cara, assim, fora da curva. Sabe aquelas pessoas, assim, sempre tem na vida, né? Os caras fora da curva, né? E ele era um desses. Na escola técnica, ele era da minha sala e naquele momento estava chegando uma tecnologia de programação, enfim, né? Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui não, mas que era top do mercado naquela época e poucas pessoas no Brasil estavam trabalhando com aquela tecnologia. E ele falou assim, ó, tinha uma feira, lembra daquela feira famosa que tinha aqui no Minas Centro, Tecnofeira de tecnologia? Tecnofeira, famosa na época. Aí a gente ia participar, nosso grupo foi selecionado para participar dessa feira, uma feira também, tinha do Tecnofeira, enfim. E aí ele falou assim, ó, nós vamos fazer um sistema para gestão de locadoras, de grandes locadoras de veículos, e nós vamos usar essa tecnologia, que era Delphi, a linguagem de programação, A Delphi. linguagem Delphi. E aí ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, e nessa época eu estava engatinhando, isso ainda na escola técnica, eu estava engatinhando né, em aprender a programar e tal. Ele falou assim, na turma, no grupo nosso, tinha nós e eu, ele e mais umas 4 pessoas, eu era o que menos sabia, fato. E ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, imagina, um sistema, você tem vários módulos, né? Você vai automatizar, informatizar uma empresa, certo? Você tem várias áreas. Aí uma delas é cadastro, tem que fazer cadastro, né, de clientes, cadastro de fornecedores, essas coisas. É a parte mais fácil. Aí ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, você sabe fazer cadastro? Antes de eu responder, eu ia falar, não, nunca tinha feito um cadastro, feito um programa de cadastro de alguma coisa, eu estava aprendendo. Aí você falou, claro. Aí me perguntou, eu falei, antes de eu responder, sabe, né? Então você vai fazer cadastro. Ou seja, ele te deu a resposta, né? Enfim, ele me jogou, falou assim, vai, pum, e foi assim e tal. Que legal. Aí, inclusive depois, quando eu fui fazer estágio remunerado, eu fiz
junto com ele numa empresa que ele estava responsável, que era um escritório de medicina empresarial do trabalho, e o dono era um daqueles outros gênios também. Lembro até hoje o nome dele também. Dr. José Jacinto Chaves. O cara nasceu numa família super humilde também. Uhum. Assim, porque eu nasci e fui criado, o Thelmo conhece lá onde eu fui criado e meus pais moram até hoje, mas antes dali era esgoto a céu aberto na frente da minha casa, Uau. entendeu? Era esgoto a céu aberto. Isso ficou até ali quando eu estava entrando para a escola, começando a trabalhar, com 15, 16 anos. E era meio e a minha casa ficava logo na esquina, assim, na boca da favela. Então, Eita. assim, eu vim de uma estrutura bem, difícil, né, mas ele veio mais ainda, esse então, só que ele se formou em direito na federal, como se não bastasse, formou em medicina e montou uma Trivial, né? empresa de, medicina empresarial do trabalho. Que legal. O cara é um gênio, enfim. Fui trabalhar, tal. Mas aí então eu comecei por causa da escola técnica, por causa do acesso à informação, né? O curso profissionalizante, por isso que eu falo com as pessoas todas que passo isso para meus sobrinhos, enfim, para meus amigos que estão nessa fase, né, de ensino médio. Olha, quer entrar para o mercado, você quer trabalhar e fazer faculdade junto, você não tem aquele, não é o seu curso não é aquele curso que existe que você fica o dia inteiro na faculdade, faz uma escola técnica, né? Tenha uma profissão, saia já do segundo grau com uma formação profissional, porque isso vai te abrir portas e vai te dar condições de você ganhar um pouco mais se você não tivesse uma profissão e conseguir pagar sua faculdade, porque foi o que eu fiz. Eu trabalhando na área de TI, eu dei sorte de começar a trabalhar com uma linguagem de programação que estava em alta no mercado e continua ainda, mas enfim, olha isso aí, continua isso há mais de E 20 na anos época ainda. era que tava dominando, né? Isso, e os profissionais que dominavam aquela linguagem eram bem remunerados. Eu não era tão bem remunerado porque eu era técnico, eu não tinha o diploma de graduação e pesava muito isso, porque você tinha pessoas que estavam na área de TI, trabalhando na mesma empresa que eu, etc., desempenhando o mesmo papel, mas elas tinham feito ciência da computação ou engenharia da computação, enfim, elas tinham graduação. Então elas ganhavam mais que eu, mas mesmo eu como técnico eu já ganhava bem para um profissional. Isso me ajudou a conseguir pagar minha universidade. Eu fiz universidade, né, fiz engenharia de telecom, depois pós-graduei em engenharia de software, enfim, mas tudo lá começou por causa né, da escola técnica, né? E aí eu dei muito sorte com esses dois fatores da linguagem de programação tá né, ser uma que estava em alta e eu era muito bom. Eu fiquei, assim, modéstia à parte, eu era muito bom nessa linha. Modéstia à parte, é verdade. Eu fazia, Lu, Thelma, eu era capaz de desenvolver. Você fala assim, desenvolve um sistema para fazer um app, para fazer não sei o quê. Beleza, eu conseguia, eu dominei essa Que tecnologia, legal, hein? isso me deu condições de. Isso te deu uma projeção, né? É, Isso que foi fundamental para sua projeção, né? é, Mas esse é um ponto muito interessante, Rodrigo, que você está trazendo para a baila. É, e é o que aquele médico identificou lá atrás. É uhum, a fome de chegar lá e sim, ter o que que eu preciso fazer. é. Ah, eu não sei fazer isso aqui, mas eu vou meter as caras, eu vou atrás do conhecimento Eu tô e aqui Sim, vou para fazer. fazer. sim. E aí, cada desenvolvimento, cada qualificação que você tinha acesso, combinava com o seu talento e Uhum. aí você foi conseguir. Então, quando você fala assim, eu dei sorte, eu discordo de quê? Porque no pain, no gain. No pain, no gain, verdade. Então, Verdade, essa verdade, sorte, Foi, verdade. né? Ela foi é muito trabalho bem, aí, é né? muito trabalho. E É aí verdade. é justamente essa postura de ter um olhar atento ao que está rolando e aonde você pode entrar. Sim. E se a gente pensar numa linha do tempo, é o que a gente sempre costuma falar aqui também, né? Existe um momento entre o aluno estar ali no ensino médio e ele ser desafiado para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Opa, vou fazer um curso técnico, vou direto para a universidade. Se eu for para a universidade, qual curso eu vou escolher? Dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que dá dinheiro, mas muitas vezes não é só o dar o dinheiro, eu preciso ter uma certa habilidade para escolher aquele curso, né? Uhum. E se a gente trabalhar essa linha do tempo,
Eu queria até o Rian, que é o nosso suporte técnico aqui, ó, nota 1000, ele vai colocar algumas habilidades aqui, Rodrigo, que aí Legal. até para poder pegar essa linha de tempo, ou seja, você iniciou ali a sua história do bairro onde você veio, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, te projetou e você chegou no ensino médio e transitou ali para a sua carreira, o seu curso na universidade. Agora, essas habilidades e competências, acredito que foram fundamentais para posicionar você aonde você está hoje, né, Lu? Você quer comentar um pouquinho sobre as habilidades, Lu? Sim, pela história, né, que o Rodrigo mostrou pra gente, né, essa questão de você conhecer as oportunidades. Ele chegou no laboratório, ele viu que a galera estava trabalhando com a questão da computação, falou: opa, tem um É aqui o negócio meu lugar. aí. Então, é entender. E aí, o que que eu preciso? Então, eu vou fazer um curso técnico, eu vou desenvolver essa especialização e essa especialização, eu vou fazer a língua. Então, entender o seu momento, planejar esse desenvolvimento, saber quais ferramentas você vai precisar desenvolver, o que que você vai precisar, em quanto tempo. O bendito do inglês, que é Inglês, hein, Rodrigão? pedra no sapato de muita gente. É um grande gap, né, no Brasil de hoje, né? É verdade. Atuar no posicionamento que você tem hoje, entendendo as culturas. Porque você não trabalha só com americano ou trabalha só Uhum. com indiano, né? Sim, Quem fosse esse indiano. Você sim, sim. trabalha com o mundo inteiro. E a forma de comunicar, embora seja técnica, tem olhares sobre o técnico, sem perguntas sobre o técnico que são diferenciados. Então, para apresentar um projeto para um cliente, você tem que entender quais são os pontos que ele. E preparar as perguntas. Sim, E exato. aí isso passa do jeito que ele enxerga a coisa, e isso é Uhum. cultural, É, né? A questão das skills, você hoje é um líder, você tem times jovens, você tem times mais experientes, está tudo misturado. Você tem times dentro do Brasil, fora. Então, como liderar esses times, como uhum. motivá-los, como engajá-los? Então, isso é uma outra habilidade. A questão da tecnologia, tudo certo, né? A sua área, mas essa questão da comunicação é muito importante também. O seu network, é preciso você saber quais conexões. 5.000 pessoas, bacana no meu LinkedIn, Sim, mas quem são os caras que estão comigo ali, que abrem oportunidades de negócio, que me sim. ajudam com informação de gaps? Como o cara Uhum. trouxe, né, o professor lá trouxe o que estava sendo explorado de novo e que poucas pessoas Uhum. sabiam no Brasil, você ter acesso a essas pessoas no seu LinkedIn, por exemplo. Exato, Quem traz o que está novo lá fora, né? exato. O diferencial. E super apto para trabalhar com qualquer cultura ou qualquer oportunidade de negócio. Mas isso é o meu olhar, porque eu te Uhum. conheço um tiquinho. É. Não Sim, tanto quanto o tempo. Mas longa data. eu queria saber de você, desses pontos, o que que foi essencial para você chegar onde você está hoje? Nossa, Lu, mas essa pergunta é uma pergunta que é difícil, hein? Capciosa. Todos Todos um são ou importantes, outro. né? Nossa, é exato, é uma combinação, né, É uma combinação. de tudo isso, né? É, assim, por exemplo, o perfil, né? O mapeamento das suas. Porque assim, todos nós, né, temos nossos pontos de atenção e nossos Uhum, pontos fortes, né? uhum. E nem sempre a gente consegue identificar isso facilmente. Às vezes, a maioria das vezes, são as pessoas que nos dão esse feedback, ou o universo te dá esse feedback, né? Uhum. Eu sempre escutei muitas pessoas falarem comigo, assim, Rodrigo, você tem uma facilidade enorme de estabelecer uma relação de confiança com as pessoas, isso no Uhum. mundo profissional, Muito legal. né? E, e eu falei assim, caramba. E aí você começa a ver mais uma outra falando, por quê? Eu sempre fui muito comunicado. Eu sempre sou uma pessoa assim, de questionar muito, de me comunicar muito. Então, assim, com os meus clientes e com as pessoas que trabalham comigo, eu realmente passo uma segurança. Assim, quando você passa uma segurança, a outra pessoa também se abre Sim. para contar com você, né? E em determinadas situações que ela talvez
contaria com o trem, né? Não sei. Uhum. Então, assim, perfil é uma coisa importante, mas assim, ah, o relacionamento, eu aprendi também assim que você precisa sair quando você fala de navegar, porque assim, a estrutura organizacional das empresas, né? Por conceito, vamos lá, assim, a parte filosófica de uma estrutura Sim, sim. organizacional, Que é o né? conceitual aí, É, né? quando se eu, você e a Lu decidimos criar uma empresa, aqui está sendo estabelecida uma estrutura organizacional. E a estrutura organizacional, ela. E aí a gente vai definindo, ok, nós vamos ser os diretores dessa estrutura inicial, Aham. e essa estrutura organizacional, ou seja, feita por pessoas, ela, ela tem um pensamento, ok? Que está na nossa mente aqui, e nós vamos nos alinhar em como nós iremos é, estruturar essa empresa e como qual será a estratégia, né? Como nós iremos dirigir, operar essa organização, né? Sim. E a partir do momento que você faz parte dessa cúpula, entre aspas, de você é parte desse board da Aham. organização, Aham. obviamente você vai ter outras layers ali embaixo, e essas layers podem ser múltiplas e laterais, etc. Ou seja, pode ser uma estrutura enxuta, né, sucinta, mas pode ser uma estrutura bem complexa. Uhum. Por que que eu estou te dizendo isso? Independente do tamanho dessa estrutura, o pensamento que foi estabelecido aqui é ele que dirige o resto. Então, assim, o movimento de baixo para cima é muito difícil dele se de movimento de ir em contra esse pensamento, é muito difícil de você. Então, você tem que entender, você tem que estar alinhado com a sua liderança. O ponto é esse, né? Uhum. Porque o pensamento está aqui em cima, Qual que é a cultura organizacional ali, né? Qual é o o direcionamento da direcionamento. organização, até que para que esse pensamento, É, esse plano, ele chegue aos demais, né? Ou seja, todo mundo esteja alinhado. É o que a gente fala muito aqui no nosso trabalho, né? Não é só desenvolver a habilidade A ou B, é pensar de uma forma estratégica em que eu sou parte do crescimento da organização. uhum, Ou seja, eu sou protagonista. Então, para eu ser uhum, protagonista, eu preciso estabelecer os meus objetivos, as metas, como vai ser a minha performance na organização e quais resultados eu pretendo para mim sim, enquanto profissional, porém, quais são os resultados que eu vou gerar para a organização, porque quanto mais resultado eu gerar para a organização estando completamente alinhado, né, ao plano de crescimento da organização, obviamente eu vou ser muito mais, a gente sempre fala, né, desejado e valorizado nessa organização. Então é, tem esse pensamento macro é, mesmo, né? exato. Então, assim, como você falou, né, Lu? Como que você chegou, né, lá? A pergunta foi grande, né? Enfim, aí uma das respostas é saber navegar dentro dessa estrutura organizacional é muito importante, independente do cargo, da posição que você esteja, porque é uma coisa Entender as que oportunidades. essa leitura eu fui desenvolvendo ela. Uhum. Parte dela vinha do meu perfil de eu ter uma facilidade de me relacionar, né? Uhum. Uhum. E que tem a ver com um dos pontos do mapeamento SWOT, mas Aham. é, dependendo da empresa, essas estruturas podem ser menos ou mais complexas. O Sim. ponto é, na minha percepção, você precisa eh, entender qual que é o direcionamento ali que está sendo passado para essa estrutura organizacional. Não Uhum. adianta você tentar ir contra, porque é uma engrenagem, você é um Sim. dente da engrenagem. E Senão, aí, senão você acaba remando contra, né? Então não é, adianta. E aí, assim, ter um bom relacionamento com todo mundo não é ser puxa-saco, não é ficar fazendo média com as pessoas. Porque, assim, a pessoa que é competente e ela não. Ela vai ser vista como competente. A pessoa que é puxa-saco, ela vai Uhum. ver. Então, assim, eu nunca gostei, nunca quis, não faço média com ninguém. Mas não é uma questão assim de arrogância. É porque eu acredito, eu falo muito isso para as pessoas que vão trabalhar comigo, ou mesmo quem está trabalhando com alguém
da minha estrutura, da minha equipe e tal. Porque isso eu escutei de um chefe meu, um chefe indiano, meu primeiro chefe indiano que eu tive na Infosys, ele falou isso e eu levei isso para frente. Então, acho que isso foi uma das coisas que me fizeram. Eu estou na Infosys, já vou completar 14 anos de companhia, né? Uhum. Nesse momento que nós estamos gravando esse podcast. 14 anos, que Legal. legal. 14 anos, é. E ele falou, Rodrigo, independente da tarefa que você estiver executando, independente do grau de complexidade dela, baixo, médio ou alto, dê o seu melhor. Sempre. Porque o resultado final, se o resultado final não for um sucesso, a sua consciência vai estar tranquila que você fez o seu melhor. E a impressão que você vai passar para todos que participaram ou que estão vendo você performando, vai ser uma impressão de que o cara trabalhou, o cara deu o melhor dele, né? Sim. Era uma tarefa simples, não tivemos sucesso. Era um projeto simples, não tivemos sucesso. Ou tivemos sucesso, o cara deu, né, o seu melhor. E, e, isso- isso tem a ver com. Você vai criando, dentro das organizações, eu percebo assim, todo mundo cria uma impressão dentro da empresa para os outros. Uhum. Ah, sim. Isso é muito forte, entende? E você dá o seu melhor sempre, independente do grau de complexidade do trabalho que você está executando, reforça cada vez mais essa impressão, para o Com lado bom certeza. ou para o lado ruim. Com Concorda? certeza. Sem dúvida. Se você faz corpo mole, ou se você é aquela pessoa que não Você vai ser percebido como corpo mole É, dentro da é, organização. e aí tem o link que eu estava falando antes, que é o seguinte, se você passa a impressão que você sempre é um cara ponta firme, você não precisa fazer média com ninguém, porque é essa É a impressão. competência. E aí as pessoas começam a lembrar de você. Sim. Vai ter um assignment aqui, né? Um assignment é um projeto, né? Vai Uhum. ter um assignment aqui, poxa, o Telmo, vamos chamar o Telmo. Ah, tem outra coisa, o Telmo, o Telmo. Ah, para isso aqui tem. Por quê? Porque o Telmo, sempre que ele é acionado, ele dá o seu melhor. Sim. E aí o Telmo cria uma impressão positiva dentro da estrutura organizacional. Aham. Quando abre uma oportunidade de promoção, de progressão, É para ele. você vai e você tem pessoas dentro ou você pode contratar do mercado, né? Mas se você tem a oportunidade de subir alguém dentro da empresa, você vai olhar, ok, você tem lá o outro cara, o perfil puxa-saco, tudo, mas você vai olhar para quem? Você vai olhar para aquele cara que, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Faz sempre Não, melhor. É a competência, resultados. né? É o É, resultado. Os resultados são mais altos os mesmo. resultados são mais altos. E a impressão, a impressão que você cria dentro da organização, ela não está ligada também só, na minha forma de ver, tá? Ela não está ligada somente a se você performou bem ou mal, mas é como você se comunica com as pessoas, Uhum. verbalmente e principalmente por e-mail, né? Poucas pessoas dão atenção a isso, né? Porque, Importantíssimo. assim, o e-mail, ele é um canal de comunicação formal. Vocês têm canal de comunicação dentro né, do mundo corporativo, né, profissional, Uhum. enfim, você tem canais de comunicações formais e não formais, né? Sim. O e-mail é um canal de comunicação formal, né? É, o que você escreve ali, depois que vai para o servidor Exchange da vida, né, Acabou. se você não deu shift delete, tá lá o resto da vida. Então, assim, a forma que você escreveu o e-mail, quem não está em cópia ali, mas que abre o computador e te mostra, ó, a pessoa está te mostrando um e-mail ali que o Rodrigo escreveu. Nossa, como que ele foi ácido, como que ele foi rude, por Ou seja, exemplo. às vezes uma comunicação violenta ali, né? Só, não, às vezes assim, não foi nem Não, violenta, mas nem a violenta, forma mas. que eu falei. Só que você me conhece, por exemplo, você é meu chefe. É. Você me conhece pessoalmente ou não, mas você me conhece, a gente está interagindo direto. Você sabe que o Rodrigo não se comunica daquele jeito, mas e que Naquele momento. ele não é aquela, ele não é aquela impressão que ele gerou no e-mail, não é ele. Mas para quem não te conhece, ela vai ser ele vai pegar a impressão com base no que está escrito e como foi escrito. Então, o que eu aprendi também, assim, a ser um pouco mais polite nas minhas Uhum, comunicações. uhum. É importante você ter esse filtro, né? Até eu escutei um dos meus chefes uma vez falou,
Cara, eu tenho uma regrinha lá no Outlook, que é o seguinte, na caixa de saída, ele espera, minha técnica de angry reaction, esqueci o nome que ele Angry deu. reaction. É o tempo de Boa. raiva passar. Ele coloca uma regrinha, os e-mails só saem da caixa postal dele 5 minutos depois. Porque dependendo do que ele escrever, ele está num momento de emoção, ele dá tempo de ir lá e deletar. Sei. E corrigir a mensagem, Uhum. entendeu? Porque muitas das vezes a gente reage, né, no ímpeto ali, e você pode. Então, a comunicação via e-mail, eu acho, a comunicação escrita, a comunicação verbal, eu comecei a desenvolver mais ter mais atenção com esse tipo essas comunicações. E isso foi me mostrando ao longo da minha carreira resultados positivos. Por Sim. quê? As pessoas eh, reagiam bem, né? E isso foi me abrindo outros canais de networking dentro da própria companhia. Muitas pessoas às vezes ficam pensando, ficam buscando assim, nossa, meu networking dentro. Mas assim, o Uhum. seu maior, assim, no meu ponto de vista, o seu networking mais forte, quando você está pensando em crescimento profissional, muitas vezes ele está na sua sala ali. Tá ali dentro. E você está olhando para fora. É o seu líder direto, o seu par, ou o seu. Não é que, de novo, não é que você tem que puxar saco, mas é mostrando todas essas forças, essas competências, porque um No dia dia a essa dia. pessoa pode sair da empresa, Uhum. certo? Ela pode sair da empresa e ir para uma outra empresa melhor. Ela vai lembrar de você, Agora, né? fazendo um parênteses aqui do que você está falando, e um pouco para nossa audiência, se você tem algum. Olha só, como que é rico, né? Como que é rica essa interação, essa troca de experiências com um profissional global como o Rodrigo, né? Então, comenta aqui pra gente quais são as dificuldades que você tem na carreira. Se às vezes falta um direcionamento, se às vezes faltam algumas habilidades que você pode desenvolver. Porque isso é extremamente importante, né, Rodrigo? Sim, Para quem está nos ouvindo, né, escutando e vendo esse podcast, para poder fazer uma autoavaliação, até mesmo para saber como acelerar a carreira, considerando essas nuances, né, do mercado. Então, é sim, extremamente positivo. sim. E, aí, sim, então, assim, o relacionamento, tudo isso dentro que eu estou dizendo, dentro da estrutura onde você está, você saber navegar dentro da estrutura e com o teu cliente também, né? Você está interagindo com o cliente, que é uma empresa, enfim, de Sim. estrutura complexa ou não, pode ser uma outra Sim. global, etc. Você também tem que ter essa mesma leitura de como que você vai navegar nessa estrutura, de como que você vai se comunicar formalmente, né, pelos canais formais de comunicação. A comunicação é extremamente importante, né? E também pela comunicação verbal. Além disso, uma outra coisa na minha percepção que funciona muito para você ampliar a potencializar, né, as chances de você crescer, é você sair da tua caixinha ali, da tua Uhum. bolha, almoçar mais vezes com pessoas diferentes durante a semana. Olha só, isso é uma coisa que É, parece boba, né? parece Não. boba, mas é uma dica importante, né? É uma dica extremamente valiosa, né? Sim, porque muita gente, o que que a maioria das pessoas fazem? Elas almoçam com as pessoas ali que elas estão trabalhando dentro do escritório, Todo o certo? tempo. Todo tempo, todo dia sai, almoça junto. Procura almoçar com pessoas que são, por exemplo, ah, de outra área da sua empresa, que você está atendendo. Uhum. Procura almoçar com um parceiro seu, uma empresa parceira, né, da sua Hum, empresa, que está junto super com você nos importante. projetos, né? Ou até mesmo com o seu cliente. Procure convidá-lo também para almoçar. Isso é relacionamento humano, porque Sim. é muito. Aí quando você vai para um contexto de global, o que eu percebo, Lu, é assim, como que muda a depois que você tem essa abordagem, como que muda o relacionamento? Com certeza. O que eu estou dizendo é, você está trabalhando ali remotamente com pessoas, interagindo com elas todas as semanas ou todos os dias com pessoas de outros países, né? E só via call, né? Vendo, às vezes a pessoa abre a câmera ou não, tal. Mas quando você tem a conexão face to face,
presencial, Totalmente diferente. física, e aí você volta para o remoto, eu não vou cumprimentar mais a Lu assim, oi Lu, tudo bem? Não, vou assim, e aí Lu? Já mudou. Esse Ei, e aí dear. Já Lu, mudou. esse hey dear. Eu falo com Você as já tem pessoas, uma é, aproximação aí maior. Você conectou. exato. Já conectou. Hello fulano. Você não vai Uhum. falar mais hello, how's it going? É, Enfim, fica uma conexão mais próxima, sim. né? Por quê? Você teve aquela conexão face to face e facilita muito o trabalho depois, né? Por exemplo, eu estou precisando de alguma coisa dessa pessoa, de uma entrega dela ou de uma ajuda dela para me conectar com outra pessoa Já tá dentro da mais estrutura. direta, né? Já tá mais É próximo, né? muito, é muito comum, tipo, o que acontece assim na minha dinâmica de trabalho. Então, assim, sou responsável por algumas horizontais, service lines, Aham. e eu tenho uma série de outras pessoas, né, em projetos, managers, seniors e tudo mais, Uhum. que eles não têm conexão com a estrutura lá fora, que tem um portfólio de soluções enfim, ferramentas que eles precisam para atender os clientes deles. Por exemplo, eu preciso mostrar para o meu cliente como que a gente faz tal coisa, Uhum. né? Aonde que eu busco isso dentro dessa estrutura enorme, né? S- Eu tenho a conexão com as pessoas que têm essa informação. Legal. Agora, se a minha conexão com essas pessoas for até então somente por e-mail ou por call, Uhum. eu vou virar para ela e falar assim, fulano, eu tenho esse cenário aqui com o cliente, a minha equipe e tal, e a Uhum. gente precisa dessas formações, desses case studies, alguma coisa assim. Uhum. Cara, pode ser que o cara me mande no outro dia ou daqui a uns dias. E aí, ainda assim, ele vai talvez me colocar em loop com outro fulano que vai chegar no fulaninho que tem um negócio, beleza? É. Agora, se eu conheci esse cara Tiver um pessoalmente, relacionamento mais ou se próximo. eu já tiver tido um relacionamento com ele mais próximo, é assim, falei no Teams mesmo, por exemplo, cara, na mesma hora ele tá aqui, toma. Show. Olha o tempo que você É. reduz. É, uma Uma economia de coisa, eu tô dando um tempo, cenário cara. simples aqui, né? Mas, Não, e outra Não, coisa, né? não simples. Luciano, olha Pontual. só que interessante. Se a gente pensar em todo esse cenário que a gente está abordando, Rodrigo, hoje você é um cara global, você é um profissional global e, obviamente, você já aí percorreu diversos países, né? Mas na estrutura, geralmente, né? Pensando aí na estrutura abaixo, os gestores, né? Os profissionais. A gente sabe que tem algumas habilidades aqui que são gap, né? São um grande gap dentro das organizações. E a gente bate muito forte na questão do inglês, porque o inglês, ele é um gap muito forte, né? Tem um estudo que diz, que já é um estudo mais antigo, o próprio o British Council, ele diz que 5% dos brasileiros apenas falam inglês aqui no Brasil, sim. e aí tem uma ressalva. Desses 5%, apenas 1% realmente são fluentes profissionalmente, né? Então já vê que tem um grande gap. Sim. Pegando a questão das skills, o Fórum Econômico Mundial, ele diz também que até 2025, metade dos profissionais do mundo terão que se requalificar. E aí, obviamente, não pensando somente em inglês, nisso que você acabou de falar, o desenvolvimento das conexões estratégicas, o bom Sim. relacionamento e outras Sim. habilidades. Sim. Então, Comunicação. na sua visão, como é que é esse gap dentro das organizações? Existe realmente essa grande deficiência ou ineficiência, né, das habilidades dos profissionais? Isso pensando no plano de crescimento. A sua dica, a sua orientação para que esses profissionais possam acelerar a carreira dentro da organização, sobretudo uma organização multinacional. Sim. Primeiro, a primeira pergunta sobre o gap, esse gap, Thelma e Lu, ele é tão sério. Se as pessoas que estão, tem muitas pessoas que estão numa posição de liderança, que elas precisam falar inglês, ou mesmo elas não estão, mas principalmente que estão na posição de liderança Sim. e que falam inglês, mas não têm o inglês fluente no nível que precisa, muitas empresas a- a- atrasam anos Seu de desenvolvimento. resultado e muitas das vezes perdem projetos, contratos grandes, Uhum. porque
alguém aqui nessa posição não soube articular corretamente a comunicação. Isso eu vejo acontecendo demais. Demais. Exemplos dos mais simples aos mais, entendeu? Então, assim, uma negociação, uma defesa, por exemplo, de um benefício para a empresa que você precisa defender com o seu corporate global. Uhum. Você tem que ter capacidade de articular a comunicação. Como eu estou falando em português com vocês aqui, você tem que ter a mesma fluência para falar em inglês, em espanhol, na língua que for, principalmente no inglês. Quando você não tem isso, você não consegue mostrar para o outro lado que o porquê que você precisa entregar, o porquê que você precisa da ajuda dele. E aí as coisas não acontecem, Uhum. né? Eu tive sorte, assim, de que desde quando eu comecei minha carreira global, ah, meus chefes diretos, eles eram estrangeiros, né? Então, e eu lembro, assim, quando eu comecei na Infosys, eu ia trabalhar, os primeiros 3 meses foi tensos demais para mim, porque o meu inglês, ele não era um inglês ainda fluente para um profissional. Eu entrei como um project manager. Uhum. E eu ia ter que liderar pessoas brasileiros e estrangeiros. Então, assim, eu tinha que falar, eu tinha que conseguir me expressar corretamente com ele. Não falar direitinho, né? Eu precisava saber comunicar Uhum. sem, né, com uma certa fluência. E eu lembro que o meu chefe chegou para mim ali por volta dos 3 meses e falou assim, ó, isso faltava pouco tempo aí para o meu primeiro projeto mesmo, onde eu estaria dentro de um projeto enorme, né, de um cliente global enorme da indústria de agrobusiness. E ele virou para mim e disse, ó, Rodrigo, é o seguinte, ó, mês que vem vai começar seu assignment lá e tal. E conversando assim pessoalmente, assim, face to face, ok, mas toma cuidado porque quando for por telefone, conference call, você pode ter problema. Que eu ia ter muitas conference calls, obviamente, tudo Aham. mais, né? E muda mesmo, né? Você tem problema além do acento da pessoa, É. o áudio, o sinal, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Mas, então, assim, eu lembro que os 3 primeiros meses foram tensos, mas por eu estar ali todos os dias, né, em contato com a língua, isso, obviamente, chegou depois de uns 6 meses, a coisa foi fluindo. Mas eu sempre, assim, quando você está num contexto de um projeto, ah, uma situação onde você tem que falar inglês com pessoas e principalmente, assim, eu tive muita sorte, assim, né? A Lu fala que não é sorte, não é? Mas, assim, os Eu projetos. sempre digo assim, que a sorte é a combinação perfeita da preparação com a oportunidade, né? É, É é. isso. Os projetos que eu participei, principalmente o primeiro já de cara, que melhor dizendo, tinha muita gente fisicamente aqui no Brasil, de outros países, além do time lá fora. Uhum. Então tinha gente dos Estados Unidos, Índia, Alemanha, enfim, Europa, tudo quanto é lugar, mas enfim. Projeto. E as discussões eram assim, igual nós estamos conversando aqui. Só que quando você tinha que defender um ponto de vista Uhum. ou né, ou porque era uma situação de um problema que estava tendo no projeto, né, um problema ali que você tinha que encontrar uma solução conversando com o time, com as pessoas que você liderava ou as pessoas meus chefes, tudo mais. Eram discussões assim de cabeludas e aí essas situações elas fazem você aprender Sim. a conversar em inglês como se você estivesse conversando em português. Porque você está sendo exposto ali o tempo Exposto, todo exposto. naquele Porque o cenário. cara, o cara virava para mim e falava assim: você não fez isso, parará, parará. Ele tinha uma percepção errada da situação. Eu tinha que virar e falar: não, não foi isso que aconteceu, foi isso, isso, isso e isso. Defender o seu ponto, né? Agora, se você não tem por que que eu estou querendo dizer isso? Voltando àquele ponto lá que eu falei da pergunta. Tá. Muitas empresas perdem negociações
de milhões de dólares, porque a pessoa que está lá do outro lado falando com um brasileiro aqui, que não é de não é de um país, né, que o inglês é a língua nativa, e a outra pessoa é. Se você não entendeu exatamente o que ela está colocando, você vai seguir uma vertente que não vai levar ao objetivo que você precisa. Uhum. E aí você vai achar que ela não te entendeu, ele vai achar que, ok, não tem jeito mesmo de fazer isso, mas na verdade tem. É porque você não soube, é, entendeu? Desenvolver a comunicação ali. Como se você tiver. Porque assim, esse é o grande gap que você perguntou que eu vejo, é nas pessoas que elas não, elas não sabem, estão numa posição de liderança, mas elas não sabem falar em inglês da mesma forma que elas falam português. O que eu quero Uhum. dizer com isso? É você conseguir discutir qualquer assunto. Discutir, entendeu? Não Sim. é Argumentar, argumentar, articular, defender o seu Negociar. ponto, negociar. negociar. E eu sempre falo com as pessoas assim, que eu tento, que eu sempre recomendo e falo e peço aquilo que eu faço e aquilo que eu percebi que funciona. Entra numa reunião, não fique mudo e saia calado. Entre numa reunião, seja presencial ou de conference call, Participe, né? eu vejo muito comum assim, a pessoa está falando, e nesse caso, né, no contexto nós estamos dizendo aqui, os estrangeiros e o brasileiro, né? E, e a pessoa, o brasileiro, ele não questiona nada, fica calado. E eu sempre falo assim, olha, pergunte quantas vezes for necessário. Você não tem que ter vergonha de perguntar. E eles nunca vão poder te questionar. E se questionar, Uhum. a gente, né, dá o direcionamento ali para a pessoa, porque é o seguinte, eles sabem que nós somos de um país que o inglês não é a língua nativa. Então, pergunte, mesmo que fosse 10 vezes, pergunte. Mas tenha certeza que você entendeu o que a pessoa falou, né? Não fique com a dúvida. Se você tá. E outra, sempre faça o double check, né? Uhum. Olha, você entendeu isso? É isso, ó, muitas culturas, né? é, eu vou dizer americano, ou o alemão também é muito assim. Ele gosta, ele só se sente seguro que se Eu você vou fazer o realmente double check. entendeu, se você quase que repete o que ele falou, né? Então, Uhum. estamos conversando aqui. É porque ele vê o processo todo, É, ele consegue ver, ele né? fala, Thelma, você entendeu? Aí você fala, sim, entendi. Conta pra mim. É. Aí, isso. É Aí, isso. só que isso é um hábito legal. Então, assim, já desenvolva esse hábito de, olha, entendi. Então, o que você está dizendo é que dessa maneira. É isso mesmo? É. Ponto. Tá bom. Então essa falta dessa habilidade de você dominar o inglês no nível de discutir em inglês, não discutir, né, de brigar, mas de Sim, discutir, de sim. defender ideia, É. ter segurança nisso, é um gap que pode fazer você perder milhões de E dólares. ele acaba sendo, né, Luciano? Ele acaba sendo É, crucial, porque, por exemplo, você está numa organização que é multinacional. Você não consegue participar de um call, você não consegue participar de uma reunião, você não consegue fazer uma apresentação de um projeto ou de um resultado. Obviamente, você vai perder mercado para quem já tem esse domínio. É o que a gente sempre orienta aqui na Present Language, né? É o que você disse muito, né? Você está no jogo, joga esse jogo. Ou seja, sim, tem que aprender, aprende rápido. Porque sim, aprendendo rápido, você se desenvolve e acelera a sua carreira. sim. E a gente vai estar caminhando também para o final do podcast, mas antes de terminar, queria colocar duas situações interessantes aqui. Na nossa metodologia, Rodrigo, a gente desenvolveu dois cenários importantes, que é o projeto Masterclass 360, que eu gostaria que a Luciane detalhasse um pouquinho para a gente, e também a imersão na Fundação Dom Cabral, que inclusive o Rodrigo Melo, ele vai ser um dos palestrantes, o participante do painel de internacionalização, e também vai fazer ele uma mentoria de carreira. Então imagine, ter uma oportunidade de fazer uma mentoria de carreira com quem já chegou lá, Sim. né, com quem ocupa um cargo de diretoria de uma empresa global. Então, você pode ter uma oportunidade de acelerar a sua carreira. Então, pensando nisso, Lu, detalhe um pouquinho para a gente o que é o programa Masterclass 360, a imersão na Fundação Dom Cabral, de acordo com o que você desenvolveu de habilidade.
de projeto? Bom, gente, a questão do Masterclass, ele é um programa pensado para quem está entrando no mercado. Justamente com esses pilares, né? Você se conhecer, você estar atento às oportunidades. Rodrigo trouxe isso muito bem para a gente, da sua experiência. Então, tá sempre de olho. Quando ele fala navegar na organização, é entender como que é a cultura organizacional, aonde você pode atuar, quais gaps você pode cumprir para desenvolver a sua carreira. E às vezes você vai buscar no mercado ou em outros lugares, sendo que as oportunidades estão ali, É. né? Desenvolver o network, ter pessoas que vão não só trazer oportunidades para você, mas tendências, conhecimento. Então, a gente desenvolveu essa metodologia para guiar, para ajudar, porque a tecnologia ela é fantástica, mas ela traz uma quantidade de informação absurda. E aí, o que que vai me guiar a escolher o curso certo, a especialização, a qualificação, a empresa, o segmento? Uhum. Isso aqui, você se conhecer e ter uma ideia das oportunidades baseado no seu conhecimento, né? Porque como o Rodrigo falou, você tem que entender a organização. E contra não é o esquema. Só que para isso você tem que se conhecer, porque É, algumas organizações vão bater com o seu perfil e outras não. exato. Então, esse programa ele é para jovens que estão em decisão de carreira ou já começaram um curso para ter esse direcionamento. E aí, enquanto o Rodrigo estava falando a questão do inglês, eu pensei numa questão interessante. Muitas vezes o jovem pergunta, mas eu não tenho essa experiência ainda profissional. Por que trazer a experiência da Fundação Dom Cabral, das rodadas de mentoria? Porque os caras estão lá dentro. Uhum. Eles estão vivenciando. Então, os exemplos que o Rodrigo trouxe para a gente, ele fala justamente disso, do dia a dia, do que acontece. E isso te ajuda a preparar. Então, essa questão, né, que você falou da língua, e eu vou expandir, como que eu vou entrar na reunião? Mas se eu não consigo falar. Tá, sobre o que é reunião? Você já tem uma ideia. Quem são os pontos que geralmente geram discussão, que geram. Quais os pontos que vão ser problema, que vão gerar Uhum. perguntas? Se prepara e entra no ponto. Sim, E isso você vai fazer, como o Rodrigo falou, você só vai ter essa experiência a partir do momento que você se expor. E a cultura brasileira, ela exato. tem o medo da gozação, da Uhum. exposição. Tem gente que fala assim: ah, se tem brasileiro na reunião, eu não falo inglês. Não, eles falam errado também, sabe? Assim, Exatamente, o os nativo outros, fala. as pessoas, né, eu cansei de ver isso. Os outros, né, de outros países falando, ou aqui, por exemplo, pega a América Latina, pessoas da América Latina, né, falando inglês, ou dos Estados Unidos, mas que não são americanos, enfim, que não são de países de inglês, que o inglês é a língua nativa, Uhum. mas são de países que já tem o inglês como segunda língua. Você não tem que preocupar em falar perfeito. Não, você Você tem que tem que comunicar. Se comunicar. preocupar e falar assim, consigo conversar, eu consigo conversar. Qual que é o meu objetivo? O que que é fluência? Só para a gente fechar aqui. O que que é fluência? É você conseguir fazer o que você precisa fazer. Sim, Se argumentar, se apresentar, se negociar. Para isso eu posso me preparar. sim. Ponto. E pensando aqui, ó, em um minuto, Rodrigo, o Rodrigo já trouxe alguns profissionais para a gente treinar. O Rodrigo já conhece a President Language de longa data. E eu tenho um case em casa, hein? Você tem case. Eu queria. Eu queria falar disso também. Exatamente. Conta pra gente, por que você tem confiança para indicar a President Language nesse desenvolvimento, não somente do inglês, mas do profissional completo para o mercado internacional? Uhum. Boa, olha só. Eu sempre acreditei num método para aprender língua de que você tem que estar exposto à língua mesmo, né? Como uma criança aprende a falar. A criança não aprende a falar lendo, né? Ela escuta, observa, compara e ela fala assim: ah, então quando eu quiser pedir água, eu já sei como é que é. Enfim, ela aprende ouvindo e repetindo, analisando. E o processo, para mim, é o processo mais natural de você aprender uma língua. Foi assim que eu aprendi a falar espanhol, porque eu tive que. Fui para a Argentina com 20 anos, morei lá em Buenos Aires, e durante meus primeiros 3 meses eu não tinha contato nenhum com português. Imagina, nenhum. Sabe o que é zero contato com português? Zero.
Eu não sabia nada de espanhol, mas eu escutava espanhol todo dia. Aí eu fui aprendendo, e tal. Então, esse é um método que eu sempre acreditei, né? E aí o case que eu É tenho em o case, casa, né? né? A Carol, minha esposa, ela sofreu um bloqueio, né? Quando ela era adolescente, numa escola de inglês e tomou birra de inglês mesmo, né? E eu tenho muito orgulho de falar, ver a evolução profissional dela hoje, né? Hoje ela é uma advogada trabalhista também, né? Atuou 10 anos como advogada e já tem 7 anos que ela é uma profissional hoje da área de TI, é uma consultora na área de SAP e fala inglês hoje por causa da Present Language, por causa da Que Luciene. legal, legal. Porque a Luciene, né, o método que vocês aplicam é o que eu acabei de falar. É, a Luciene simplesmente começou a falar com a Carol em inglês na aula, né? Uma das coisas, não sei como é que é a sua metodologia, como é que foi Sim, na execução, mas eu percebo que é conversar, né? Conversação. Conversar e trazer agilidade ali no E processo, né? foi, eh, foi assim, a forma com que foi feito o trabalho, né? Vocês destravaram a Carol, Que que legal. bom. né? Muito bom. Hoje, antes eu chegava para ela, assim, ela fala, não vou colocar no meu inglês no meu currículo que eu tenho inglês intermediário, não. Aí, ok, fala tudo bem. Ah, não posso participar de entrevista e tal, ainda em inglês e tal. Eu ficava silent mode. Hoje, eu falo, você pode colocar no seu currículo que você tem inglês já avançado, já no mínimo. Que legal, Eu hein? tenho segurança de falar que você consegue participar de uma entrevista. Eu tenho segurança, você também tem. E ela já participa de reuniões hoje Globais, né? globais, eu vi, né, algumas vezes. Essa semana mesmo aconteceu uma coisa interessante. Ela virou para mim, ah, amor, você pode me ajudar aqui? Eu vou falar agora com uma pessoa, uma pessoa lá da Índia, e eu não consigo entender muito bem o que ela fala. Você pode só ficar comigo durante os primeiros. Aí eu falei assim: não, não vou, não vou participar. Você vai pedir para ela repetir. E eu ainda falei com ela: ó, fala com ela assim, já inicia o call assim, ah, fulano, olha, expliquei para ela Uhum. como que ela devia abrir o call. Olha, eu vou te pedir, por favor, por gentileza, que fale um pouquinho devagar, porque eu ainda tenho dificuldade de entender um pouco o inglês e tal. Eh, Se você puder fazer isso, eu te agradeço muito e vai. E pergunte quantas vezes for necessário se você não entendeu. Até E eu entender. falei com ela, pontue isso, ó, fala, olha, provavelmente eu vou pedir para você repetir algumas vezes, tá? Mas, então, assim, ela já setou a expectativa. Aí eu Uhum. falei assim: faz isso, beleza? E vai. Ela foi, E foi. tocou a reunião. Fez a E reunião. hoje, por causa, aí vem a outra parte da sua pergunta, né? Como que o masterclass, como que o fato de a pessoa. Porque quando você aprende a falar inglês, né? Você começa a se comunicar em inglês, é você, para nós, né? Aqueles números todos que você deu de percentual e tal Uhum. de pessoas que falam inglês no Brasil, abre-se um portal na sua vida. Sim, Porque hoje eu tenho pessoas, às vezes, que excelentes profissionais, mas eu não consigo colocá-los em oportunidades melhores, em projetos globais, porque eles não têm inglês. E querendo ou não, muitas das vezes esses profissionais, eles perdem espaço dentro da organização Perdem oportunidades, é. e perde mesmo, porque às vezes não. Chega no momento não tem para onde ir mais. que você tem que tomar uma decisão ruim de cortar pessoas, por exemplo. É, isso é muito. É O, triste, né? Porque o critério da língua tá ali. o cara tem todo É, o potencial para crescer, para se é, desenvolver. a E pergunta vem assim, vem uma pergunta assim, ele fala inglês? Aí você fala, não, putz. Ele fala inglês, fala, pois é, então, ó, tem que segurar, tá vendo? entendeu? E o que é mais complicado é que às vezes, em termos de experiência, né, de longo prazo, o cara que não fala inglês tem uma experiência maior e ele poderia ter um resultado X, e o cara que fala ainda não chegou nesse ponto de experiência, mas Sim, ele fala. Ele exato. consegue interagir e ele cobre uma necessidade Esse de oportunidade da empresa. esse cara hoje, no Brasil principalmente, ele tem um valor assim, eu acho que muitas pessoas talvez ainda não têm noção. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um valor
fora do Brasil, né? No mercado de trabalho. Uhum. Por eu falar outro idioma, eu falo 3 idiomas, né? Mas, ok. Mas no Brasil, na América Latina, eu tenho 10 vezes mais valor. Sim, Por com quê? certeza. Porque o mercado externo precisa de profissionais aqui que falam inglês. Então, assim, eu tenho mais valor aqui no mercado na Latam do que lá fora. Uhum. Se você fala inglês, então assim, a Já minha tem um grande esposa, diferencial. a Carol, ela hoje tá em quê? Projetos globais. Chega projeto antes dela, né, dela romper essa barreira, ela era projeto local. As oportunidades eram. Agora, Agora não tem limite. né, Qualquer projeto que chegar que precise de uma pessoa ela que fala consegue inglês, desenvolver. não é mais a barreira. E isso significa você expandir sua. Você passa a ter de um atributo profissional local com um atributo profissional global. Quando você faz esse shift, o mundo é teu, não tem ponto de oportunidade de negócio, correto? Porque antes, não, você é Sim. local, você está trabalhando numa empresa que você tem clientes ali que são globais, você não vai poder participar de algumas oportunidades daquele cliente, naqueles projetos, se precisar de pessoas que falam inglês. Uhum. Então, assim, Não, Então, na verdade, assim, terminando o nosso podcast com essa reflexão, não somente da língua inglesa, né, mas a gente viu aqui na metodologia um combo de habilidades e competências que se você treinar, se desenvolver, certamente você vai chegar no topo da sua carreira. Qual é o topo? Pode ser uma diretoria, pode ser uma presidência de uma grande organização, pode ser você ter uma posição internacional e migrar e ir para outro país. Então, eu gostaria de deixar um convite para você. Antes, eu gostaria de agradecer Luciane, minha parceira aqui do podcast, também da Present Language, Rodrigo Melo, grande parceiro, meu amigo, e uma honra ter recebido a honra é você minha, aqui a honra é no nosso minha. podcast. E terminar esse programa agradecendo também a audiência, dizendo que nós voltamos aí no próximo episódio do Carreiras e Negócios de Sucesso. Então, um abraço e até lá.